Fala, coach! Eu vou falar nesse vídeo de algo importante. 4 julgamentos escondidos que nós coaches às vezes fazemos do nosso cliente sem nem a gente perceber que está julgando. O terceiro é talvez o que a gente menos repara que faz, porque é o que tem menos consciência. Agora o quarto eu vou te dizer, praticamente ninguém percebe que está julgando fazendo aquilo e está julgando fazendo aquilo. Vamos falar disso agora. Então, ó, é importante que você entenda que isso é um canal para coach. Jerônimo, eu não sou coach, beleza. De repente você pode continuar assistindo aqui, de repente você pode ir lá no canal Jerônimo Temel, que é o canal que eu falo de assuntos em geral pra gente como um todo. E aqui eu falo mais pra coach, beleza? Bom, a gente sabe que lá quando eu formo coaches criacionais, a gente tem um tripé principal, que são os princípios para que um processo de coach funcione, para que você vire um coach. E um deles, que é universal, ou deveria ser universal de qualquer formação em coach, é um não julgamento. Eu não posso julgar o meu coach. Só que às vezes a gente comete um erro de julgar ele em níveis que não são nível consciente, não é do up-down, não é de consciência para baixo, é o contrário, ele vem naturalmente, ele vem sem a gente perceber, e quando a gente se deu conta daquilo, a gente acabou julgando o nosso coach, ou ele se sentiu julgado, né? O John Grinder, ele fala sobre isso, que o resultado da comunicação é a resposta que você teve da pessoa. Então às vezes você quer comunicar uma coisa, mas a pessoa tem uma outra resposta, e ela se sente julgada. Então se ela se sentiu julgada, o que eu posso mudar é minha forma de comunicação. Então eu quero te falar hoje 4 formas que, sem querer, nós coaches, ao longo da nossa jornada, a gente pode acabar julgando a pessoa do outro lado. E isso faz o que com o julgamento? Pode tirar recurso dela, pode colocar ela numa postura defensiva, e ao ela estar numa postura defensiva, você acaba não tirando o melhor de um processo de coach com ela. Então vamos lá, 4 formas escondidas de julgamento. A primeira delas é a seguinte: perguntas muito fechadas. Nós coaches, o maior poder que a gente tem é de perguntar, né? O Tony Robbins diz que nós coaches, que ele próprio se intitula o Why Guy, o cara do porquê, né? Então a gente é a pessoa do porquê, o cara do porquê. Então a gente pergunta. Só que as perguntas, elas podem ser abertas ou fechadas. Perguntas muito fechadas é aquela que praticamente o cara só consegue responder sim ou não. Então ele vai ter que responder sim ou não. Então às vezes o coach faz tantas perguntas fechadas, mas você acredita que isso é realmente bom para você? Ele tem que responder sim ou não. E você acha que esse episódio te ajudou ou te atrapalhou? Ele só pode responder que ajudou ou que atrapalhou. Então às vezes as perguntas muito fechadas em série pode dar a sensação à pessoa de um julgamento. E muitas vezes o ideal é perguntar assim: cara, e desse episódio? O que você aprendeu disso? Ó, olha a diferença. Isso foi bom ou ruim para você? Nossa, bom ou ruim, entende? Muito fechado. Ele só pode escolher bom ou ruim. O que você aprendeu disso? Nossa, ele tem uma infinidade de possibilidades. Não quer dizer que você nunca possa fazer uma pergunta fechada. Às vezes a gente faz, mas perguntas fechadas em série pode significar pro coach um sentimento de julgamento. Vamos falar agora da segunda. Essa segunda, ela, assim, é um erro primário, mas no começo de carreira, você sabe que muitos coaches se formam, uns já se formam comigo e já acabam tendo essa habilidade. Outros coaches se formam e às vezes não sentem seguros para atender ou não sabem conseguir cliente pagante. Eu tenho a oportunidade de ajudar muitos coaches no início de carreira. E esse ponto, acredite ou não, é um ponto que muito coach acaba errando no começo da carreira deles. E esse erro acontece normalmente quando a gente tem experiência na área. Então o que a gente faz? A gente meio que deduz na cabeça qual é a melhor coisa que a pessoa tem que fazer. E meio que, de novo, inconsciente, eu acabo fazendo tantas perguntas. Eu só fico feliz quando a pergunta que eu faço é respondida pelo coach do jeito que eu queria. Então, fazer perguntas até que o seu coach responda algo perto do que você quer ouvir, cara, isso é um baita julgamento. Porque quem disse que o nosso jeito, que o meu jeito é o melhor jeito para ele, entende? Só que a pessoa faz isso por amor. Se liga, a pessoa faz isso por amor, o coach faz isso por amor. Ele fala assim: não, cara, eu perguntei até ele perceber aquilo que ele não estava percebendo. Olha a frase: eu perguntei até ele perceber aquilo que ele não estava percebendo. Olha quanto de julgamento tem por trás. Entende o ponto? Então essa é a segunda. Vamos falar da terceira agora. Essa terceira é a mais sutil. A quarta, na verdade, é que os coaches talvez mais cometam. Mas a terceira, ela é mais sutil. Que é o quê? É a nossa comunicação não verbal. Tem uma lógica que diz que mais importante do que eu falo é como eu falo. E o como implica tom de voz, expressão. Então, às vezes, o coach está do outro lado e conta uma história. E eu faço o cara de quê? Nossa. Você fez aquilo que você tinha que fazer essa semana? Você se comprometeu? Não fez? Não fez.
Então, a expressão não verbal condena muitas vezes a pessoa que está do lado de lá. E isso para a pessoa o quê? Julgamento. E lembrando, toda vez que ela se sente julgada, ela se defende. Ela tende a entrar na defensiva e você dificulta o resultado do processo de coaching, tá bom? Então, qual é a terceira? Atenção para a tua expressão não verbal. Tá? A expressão não verbal diz muito ou às vezes até mais do que suas próprias palavras. Você não fez? Não, tá tudo bem, não tem problema não. Você não fez. Ó, eu falei, tá tudo bem, tem problema não, mas vê? Não, tá tudo bem, tem problema não. Balançando a cabeça como tem problema, com expressão de que tem problema. Entendeu? Então a não verbal ela é muito importante na hora do julgamento. Então esse é outro julgamento escondido quando a gente está atendendo. E agora o quarto para mim, que dificilmente o coach vê isso como julgamento e é um julgamento. Se liga, o cliente te conta uma história, plá, contou uma história incrível. E aí, no final, ele não diz se aquilo é bom ou ruim. E o coach vira e faz o quê? Assume para ele se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Numa das formações que eu estava dando de coach criacional, um dos alunos falou assim, Jerônimo, isso foi retardado. Em geral, retardado dá a sensação de que é ruim, né, amigo? Isso é retardado. O que é que eu fiz? Eu fiz uma pergunta de validação. Olha que legal, né? Então a gente tem 5 tipos de perguntas que a gente aprende na formação de coach criacional. Eu falei, cara, só para eu entender, e retardado é bom ou é ruim? Sabe qual foi a resposta dele? Retardado é sensacional, Jerônimo. Uma coisa retardada é surreal de bom, entende? Então quando o coach me conta uma história e ele próprio não me disse aquilo foi retardado ou muito ruim ou maravilhoso, e eu assumo para mim que aquela história foi incrível ou não, significa que eu estou assumindo que ela foi incrível ou não no meu mundo e não no mundo dela. Entende o ponto? Então o que você tem que fazer? Validar. Cara, só para eu entender, isso é bom ou isso é ruim? Aí ele vai dizer, cara, isso é sensacional. Não, isso é uma merda. E aí você entende que a conotação da história dele, porque quando você assume o que você acabou de fazer, ou quando o coach assume o que ele acabou de fazer, julgar. E ao julgar, a gente está cometendo um dos talvez dos maiores pecados que um coach pode cometer ao longo do processo, que é julgar o seu coach. Te ajudou essa resposta? Fez sentido para você? Te ajudou minimamente alguma coisa na tua jornada como coach? Deixa aqui embaixo então uma pergunta, quem sabe eu não respondo ela num próximo vídeo especialmente para você. Ah, e só para dizer, nesse período, né, volta e meia a gente libera no ar um workshop Viver de Coach, onde eu dou técnicas passo a passo para a gente conseguir clientes, para a gente começar a ter clientes pagantes, de repente recuperar o investimento feito numa formação e passar a viver de coaching. Vai ter o link aqui embaixo, vai aparecer para você. Clica aí no link, se inscreve no workshop, ele é gratuito. Ele fica no ar poucos dias. Então clica, se inscreve. Eu te vejo no próximo vídeo ou no workshop. Um abraço e vamos!